Olha, a hora do nosso painel CNN. O presidente Lula, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, e o influenciador digital Felipe Neto foram convidados para participar do Fórum Mundial da Unesco em Paris, entre os dias 21 e 23 de fevereiro. O evento vai discutir propostas para regulamentar as redes sociais e o combate à desinformação e às fake news. Segundo a Unesco, Lula não vai comparecer presencialmente, mas deve enviar um vídeo apoiando a iniciativa. Os três convidados já se posicionaram a favor de uma regulamentação das redes e tanto Barroso quanto Felipe Neto estarão presentes na França. Para falar sobre esse assunto e sobre possíveis novas regras nas redes sociais, eu converso agora no nosso painel com os deputados federais Evair de Mello, do PP do Espírito Santo. Boa tarde, muito bem-vindo, deputado. E Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Boa tarde, muito bem-vindo mais uma vez, deputado. No início deste mês, o ministro Barroso disse que, entre aspas, precisamos, em alguma medida, regulamentar a internet e as mídias sociais para que elas sigam nos trilhos da civilidade e da ética, fecha aspas. Por que a palavra regulação, deputado Evair, causa tanta estranheza para as pessoas? Porque ela é ligada à censura, muitas vezes. Olha, primeiro, deixar muito claro que a tendência de regular as redes sociais, as mídias sociais, são os movimentos de esquerda no mundo. Haja visto os países que já fazem essa regulação. A esquerda, a brasileira inclusive, a esquerda do atraso, ela entende que ela teria o monopólio da mídia tradicional. E ela, naturalmente, não tem as rédeas das redes sociais. Então, cria esse discurso, o discurso da democracia, inclusive, a democracia que eles falam para os outros, mas não as exercem internamente. Basta ver como os partidos se organizam internamente, como que são os acordos políticos internos, que não tem nada de democracia. Então, eles querem botar aí o chamado cabresto curto naquilo que eles não dominam, que é as mídias sociais. Aí querem usar, naturalmente, a força do Supremo, que tem se intrometido, às vezes, em temas que não é de sua competência, porque cabe ao parlamento fazer esse debate e não cabe ao Supremo fazer essa intromissão aqui nesse tema. E estranho, inclusive, o próprio presidente Lula, ele tratar de um tema que ele não conhece. Ele não tem rede social própria, ele não opera com as redes sociais, ele ignora ou forçam ele a não participar ativamente, porque naturalmente sabem da força que isso tem. Portanto, é querer, como eu disse, é querer colocar um cabresto curto nas pessoas. E o que acontece? Quando as redes sociais, da forma que são, permite com que as pessoas livremente, aonde esteja, trabalhando no seu dia a dia, na produção de conteúdo, possam participar do processo do debate público e privado brasileiro. Então, é inadmissível você imaginar que você vai construir uma democracia na sua essência, tirando a liberdade das pessoas. E, naturalmente, você tem esse fórum que a Unesco lidera, parece um fórum pelos convidados, não só os convidados brasileiros, mas os convidados globais, tem uma tendência ideológica de uma única direção e, naturalmente, isso não traz unidade. Eu não posso concordar que quem faz esse debate de regular a mídia social apoia ditaduras como da Venezuela, de Cuba, da Coreia do Norte, da própria Rússia e a própria China. Ou seja, é esse modelo que querem trazer para dentro do Brasil e, naturalmente, nós não vamos aceitar, porque nós queremos dar liberdade às pessoas de opinião. E, claro, os excessos já estão previstos em lei, como calúnia, difamação. Nós já temos ferramenta mais do que colocada no mercado jurídico para fazer as punições, as correções, quando necessárias, à luz e à transparência da lei. Deputado Evair, só para tirar a nossa discussão do ambiente unicamente político e para mostrar o que é importante a gente discutir aqui, porque muitas vezes esse espaço virtual se tornou uma espécie de terra de ninguém, a gente pode dizer assim. A gente tem, eu abri aqui rapidamente uma notícia no site da CNN mesmo, denúncias de neonazismo na internet cresceram 60,7% de 2020 para 2021, mais de 9 mil para 14 mil denúncias, um número estrondoso. Aí tem neonazismo, racismo, homofobia, xenofobia e todo tipo de mazela das nossas sociedades que não estão habitando unicamente aqui no Brasil. Como resolver esse problema da internet ou das redes ser um ambiente de terra de ninguém, então, deputado?
Olha, esse debate é necessário. Imagina o governo que está aí, e não tem como fugir do debate, porque o governo acaba liderando essa discussão. O governo, claro que ele faz uma perseguição clara aos sites, aos canais de TV, aos jornais e às revistas que não têm um comportamento que eles gostariam. Eles fazem uma perseguição clara, né, uma chantagem clara, está expostas. Nós temos inúmeros colegas da mídia, da imprensa, né, quem estava monetizado aí com seus programas, com suas receitas, que não tinham um pensamento na mesma linha de ideologia do governo. O Partido dos Trabalhadores, do qual está afiliado o presidente da República, é um partido que no seu histórico ele fez eventos e militâncias, porque não tinha rede social na época, né? Recentemente ministros fazendo esse pronunciamento de invasão de propriedade privada, né? De invasão de prédios públicos. Os grandes movimentos antidemocráticos, infringindo a lei, foram liderados nos últimos anos pelo partido de esquerda. Então é estranho eles serem agora que esse debate não pode ser feito, que tem que ser democratizado. Esse não é o histórico deles. O que nós queremos é liberdade para as pessoas, criar esse mecanismo. Querer regular a rede social é o mesmo que eu tirar a liberdade acadêmica. É o mesmo que eu ir nas universidades hoje, no Instituto Federal e nas universidades, e acabar com esse conceito, que é um conceito já universal e entendido por nós, da liberdade acadêmica. Nós temos que permitir, sim, essas inovações. Eu volto a dizer, os crimes de calúnia, de difamação, já tem previsão legal. O presidente da República é um que fica aí todo dia falando um monte de bobagem, usando os canais convencionais, os canais que lhe convém, porque dá o espaço para ele, e não, às vezes não dá esse mesmo espaço para a chamada oposição, fica fazendo calúnia de difamação o tempo todo. Porque, volto a dizer, o presidente da República não tem rede social, ele não opera com rede social, ele fala de um negócio que ele não conhece. E, naturalmente, esse seu governo, que não é um governo democrático, todo mundo sabe que tem um procedimento interno ditatorial, vai nessa contramão. Volto a dizer, querer regular as minhas redes sociais como a esquerda quer, seria mais ou menos a mesma coisa de eu querer ir dentro da universidade hoje e tirar o que eu chamo de liberdade acadêmica, liberdade de pesquisar, liberdade de manifestações, liberdade de fazer os seus registros. É impensável nos dias de hoje eu voltar a esse fato. Porque a universidade, a academia, tem pensamentos, tem ideias, o contraditório é necessário. Da mesma forma que as redes sociais hoje, ela tira esse monopólio da chamada grande mídia e permite com que pessoas possam se manifestar, fazer o seu registro, fazer as suas convocações naturalmente. E volto a dizer, já existe punição para aqueles que cometeram os crimes que estão previstos aí. Não vamos inventar crime novo. Deputado, o senhor me deu um drible aqui, acabou não me respondendo o que eu queria saber sobre, fora da política, as questões de xenofobia, homofobia, crescimento de células neonazistas, neofascistas no Brasil, que a gente vem acompanhando. Tudo isso já tem previsão legal e aquele que foi identificado com essas manifestações já tem previsão legal para as suas punições. Não é regular a entrada, é acompanhar a saída. E quem fizer a opção por cometer algum tipo de crime, naturalmente precisa e deve ser punido no rigor da lei que já está posta aí. Deputado Evaísio, eu acho que a gente deveria discutir mais, debater mais as fake news também. E eu queria trazer um elemento. Dia desses, um parente próximo me ligou assim desesperado, chorando e passando mal, com palpitação, porque ele queria confirmar se era verdadeira uma notícia absolutamente absurda que ele tinha lido num grupo de extrema-direita. E ele estava quase infartando de verdade. Então, eu lhe pergunto, a gente talvez nem pense nesses elementos, mas o senhor acha que deveria haver um debate sobre as fake news e como coibir isso? A maior fake news do processo eleitoral foi quando um grande canal de televisão disse que o então candidato Lula tinha sido absolvido dos crimes que cometeu. Isso sim teve impacto no processo eleitoral. Faltaram com a verdade. Não disseram que ele teve uma alforria provisória que permitiu esse processo, naturalmente agora eleito, mas que ele, assim que não for mais presidente da República, ele vai voltar a responder pelos crimes que ele cometeu. Então essa é a construção hoje que a esquerda faz, como eu disse, ela sabe que ela perdeu esse campo de batalha, ela que historicamente sempre teve uma militância muito forte na formação de conteúdo, né? Ela se intitulou a dona da verdade. Na verdade, ela foi sempre um aliado dessa ditadura,
porque elas não querem o amplo debate, quer levar as pessoas para uma única direção, né? Eles negam que são a favor do aborto, eles negam que são a favor da liberação de drogas e ficam realmente incomodados porque, não tendo espaço na grande mídia para debater temas como esse, naturalmente eles ficam encurralados, né, com essa liberdade com que as pessoas têm no nosso dia a dia. Então, é inimaginável você querer criar conteúdo, você querer disciplinar aquilo que é a liberdade de pensamento. Eu volto a dizer, imagina se nós, da direita, levássemos a hipótese de acabar com a liberdade acadêmica. Eles dariam cambalhota, piruletas, eles fariam as maiores trepudias do mundo, chamariam isso de ditadura, que seria interferir no processo acadêmico de opinião. Ora, todas as pessoas precisam e devem ter liberdade de produzir os seus conteúdos, suas informações. E volto a dizer, já existem punições claras para aqueles que cometerem mesmo que sejam conteúdos inverídicos, deputado? Claro, o presidente Lula, por exemplo, ontem, ele cometeu um outro crime constitucional. Ele chamou o impeachment, que foi legitimado, por exemplo, pelo Supremo, de golpe. Quando ele faz isso, ele desrespeita o parlamento e chama o Supremo de golpista. E nada se faz. Fosse o contrário, você viria o que seria feito para cima de nós. Então, deputado, a internet permite que nós tenhamos duas verdades. E as pessoas com a boa formação, cada um vai escolher a sua verdade à luz da lei existente e vai seguir a vida.